Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast auxiliar de veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é 7 dicas para se tornar um auxiliar de veterinário com excelência. Mas antes de começar o podcast, eu peço para vocês, deixa o like, comenta bastante aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Karina, para quem é direcionado esse tema? Então, o tema de hoje, ele é para aqueles alunos, que estão cursando auxiliar de veterinário, e eles querem ter um direcionamento do que eles podem fazer durante a formação para tornar eles diferentes dos outros alunos, ter um diferencial, que isso a gente sabe em todas as áreas. É muito importante você ter um diferencial das demais pessoas que estão, entre aspas, concorrendo com você no mercado de trabalho. E é também para aquelas pessoas que elas estão com alguma dúvida sobre se vai ingressar ou não vai ingressar no auxiliar de veterinário, E para aquelas que já tomaram a decisão de que vão fazer o curso de auxiliar veterinário e elas já querem entrar, Já querem ingressar numa escola, já sabendo quais passos que ela pode tomar, que vai tornar ela um auxiliar de veterinário de excelência. Ou seja, um auxiliar de veterinário fora da curva, Porque ela já entrando, sabendo o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer para tornar ela diferente, já ajuda bastante. Então esse tema, assim, ele é bem interessante para essas pessoas. E Karina, conta pra gente, o que é esse tema e por que ele é tão importante? Primeiro, esse tema, como a gente falou, a gente vai dar dicas, que vão ajudar, os alunos de auxiliar de veterinário, eles se tornarem, um ponto fora da curva, mas um ponto fora da curva bom, fazer com que ele tenha um diferencial dos demais. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma necessidade muito grande de auxiliares de veterinário, mas bons auxiliares de veterinário. Por quê? A gente tem uma diferença muito grande, que a gente já falou aqui em outros conteúdos, que ter um diploma de auxiliar de veterinário não te faz ser um bom auxiliar de veterinário. Então, tem essas diferenças. Quando um veterinário está contratando um auxiliar, é claro que a gente vai pedir o diploma, mas eu quero mais do que o diploma. Porque se tiver, por exemplo, 30 pessoas concorrendo àquela vaga, dando um exemplo aqui, as 30 vão ter um diploma. Então, todo mundo tem um diploma. Mas além do diploma, o que você tem? O que você vai me fornecer? O que você vai agregar no meu trabalho? É isso que os veterinários, que estão cada vez mais buscando, os auxiliares, eles buscam. Não é só um papel. O papel é importante? Mas por detrás do papel, o que tem? O que está escrito naquele papel? O que de fato você faz, do que está escrito naquele papel. E uma outra coisa, que além dessa questão da importância do tema de hoje, que é te tornar um auxiliar que tenha não só um diploma, é que a gente vê muitas instituições, da mesma forma que o mercado de trabalho para auxiliar de veterinário está cada vez maior, está cada vez mais crescente, de bons auxiliares de veterinário, a gente tem um crescimento também da disponibilidade do fornecimento do curso de auxiliar de veterinário. A gente tem muito mais escolas hoje em dia oferecendo os cursos de auxiliar, mas muitas escolas que estão te oferecendo o diploma de auxiliar. É claro que, gente, eu espero que não, mas eu não estou vendendo assim, aqui você me paga, sei lá, R$500 do diploma. Não, vai ter um curso, alguma coisa, para não falar que foi 100% dado. Não sei se deu para entender o que eu estou falando, sabe? Que a gente tem, sim, muitas instituições que vão oferecer o curso de auxiliar de veterinário, mas que, na verdade, vão te dar o diploma, vão te oferecer um diploma, mas não vão te oferecer o conhecimento que está por trás desse diploma. Por isso que é importante esse tema de hoje, para você ver essas diferenças, que não é você focar no papel, é você focar o que tem atrás do papel. Igual, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem um pouco melhor, a questão de um médico, a gente tem hoje, em todas as áreas,
Vamos fazer uma analogia para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, como eu tenho duas meninas aqui, né, eu vou trazer para o nosso ramo mais feminino, que não é exclusivamente feminino, mas é mais feminino. É claro que quando, por exemplo, eu vou buscar uma esteticista para tocar botox, né, ou uma cabeleireira para fazer progressiva, seja lá o que for que a gente vai buscar, é claro que se a gente souber que aquela pessoa tem uma formação, a gente vai ficar mais tranquila. Só que não adianta eu, por exemplo, eu ir numa esteticista que sabe aplicar um botox na minha cara, por exemplo, né, tem um diploma, na verdade, de que sabe aplicar um botox, mas na hora ela não saber os tipos de botox que existem, as técnicas de aplicar, né, a forma com que ela deve se comunicar comigo, né, não entender o que eu quero no meu rosto, se eu quero uma sobrancelha arqueada, se eu não quero uma sobrancelha arqueada. Eu trouxe esse exemplo aqui só para tentar mostrar para vocês que não é só o diploma, a mesma coisa do cabelo, né? Não vai, por exemplo, não adiantar, não vai adiantar. Não é, por exemplo, é claro que a Ingrid vai optar por uma pessoa que saiba maquiar ela, né, que tem um diploma de maquiadora. Mas adianta, ela tem um diploma de maquiadora, mas na hora de fazer a maquiagem ela fica lá igual a galinha pitadinha, igual patati patatá. Não vai adiantar, né? Então tem por trás daquele papel, ele é importante? É. Mas e aí, o que você consegue fazer com aquele papel? Né? Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês, é por isso que é importante. Para vocês não focarem só em ter o diploma, mas focarem no que vocês vão fazer com esse diploma e o que vocês fazem, né? O que vocês são capazes de fazer, que é diferente de todo mundo, porque no final das contas, todo mundo vai ter o diploma, todo mundo que cursar, é claro, né? Vai ter o diploma, mas você tem que ter alguma coisa diferente de todo mundo. Senão, né, acaba que no mercado de trabalho, a gente sabe, não só no auxiliar, mas todas as áreas, você tem que estar diferente, né? Se você for igual, a competição fica meio estranha. Uhum. E Karina, conta pra gente, quais são essas dicas? Então, a primeira dica, né, é que essa pessoa ela busque estudar numa instituição que seja cadastrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é o conselho, né, que vai regulamentar todas as atividades que vão impactar na vida, na carreira de um veterinário, de um animal, né? Então isso é assim, a primeira coisa que vocês têm que olhar é a escola que eu quero cursar, ela tem cadastro no CRMV do estado que eu moro? Ponto, né? Junto a isso, o curso de auxiliar dessa escola, ele é homologado pelo CRMV? Porque tem escolas que elas têm, sim, cadastro no CRMV, mas que não tem um curso homologado. O que é um curso homologado? O curso homologado é aquele curso que a apostila, os slides, o cronograma foi passado por uma revisão no CRMV, né? O CRMV deu um ok, que estava tudo andando assim, que está tudo perfeito, que está tudo de acordo com o que a regulamentação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, que é o nível superior dos regionais, né, que está tudo de acordo, que o auxiliar ele está aprendendo o que o Conselho de Veterinária, né, exige que ele aprenda, que ele está recebendo todo o conhecimento que é necessário para ele se tornar um auxiliar de veterinário. Porque a gente já sabe que tem, igual a gente falou, né, que tem um monte de instituições que oferecem cursos de auxiliar, mas são poucas que têm o cadastro e poucas que, menos ainda, que têm a homologação. Então eu já vi, né, na internet cursos de auxiliar que nem tem aula, é uma apostila. Você recebe uma apostila, fez a apostila, fez uma provinha, pronto, conseguiu o diploma. Então assim, se você quer se tornar um auxiliar de veterinário de excelência, se estudar, optar, né, por um curso igual esse que eu falei, que você recebe uma apostila, faz uma provinha e ganha um diploma, você já não vai conseguir ser um auxiliar de excelência, porque o seu currículo, o seu diploma, ele vai ter um peso maior, tá? Porque quando a escola ela é homologada pelo CRMV, o seu diploma vem um selinho. O selinho do CRMV, identificando que, olha, esse aluno ele estudou numa escola homologada, o CRMV emitiu um número, o CRMV ele emite um número de cadastro para esse auxiliar, que só escolas homologadas conseguem, né? Só alunos de escola homologada que conseguem ter esse número de cadastro no CRMV. Essa é a primeira dica.
é a dica mais importante, porque o estudo, né, o tempo que você gasta estudando no processo, você vai precisar do diploma, como eu já falei que não é a única coisa que vai importar, mas se você tem um diploma que não tem validade nenhuma, que não tem nenhum reconhecimento, já te coloca atrás daquele auxiliar que tem um diploma com selinho do CNV, com registro do CNV. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é que a pessoa ela tenha comprometimento com a jornada do conhecimento, né? Que ela tenha comprometimento com todo o processo, né, do curso dela, do que ela está fazendo. Por que que isso é uma dica, e é uma dica muito importante? Porque às vezes a gente vê o aluno, ele faz o curso numa escola homologada, né? Ele vem para a sala de aula, ele vem para a minha sala de aula, mas ele não está na sala de aula. Ele está, mas ele não está. Ele está lá presente, de corpo. Mas a cabeça dele está lá no mundo da lua. Ele não está tão comprometido, né? O professor, no caso eu, né? Passa uma atividade e o aluno esquece de fazer, o aluno não fica atento aos comunicados de que tem visita, aos comunicados disso, aos comunicados daquilo, né? Então, assim, se matricular num curso homologado não vai te tornar um auxiliar veterinário. Então, um diferencial, né, a segunda dica para você se tornar um auxiliar de excelência é você, de verdade, vivenciar esse processo de aprendizado e fazer além do que todo mundo já está fazendo. Porque o que se espera, no mínimo, né, por exemplo, a gente tem 2 horas de aula por semana. Todo mundo, o que se espera, né? Todo mundo está lá 2 horas por semana. Então você não vai ser um veterinário, um auxiliar de veterinário de excelência se você está fazendo o mínimo que as 2 horas que ela está na aula, que ele é o mínimo. Por isso que o professor, isso em todas as áreas, tá? Os professores falam. Revisem o conteúdo. O professor deu a aula, as 2 horas de aula, chega em casa e revisa, vai ler material sobre o assunto, vai estudar apostila, vai assistir vídeo, vai assistir conteúdo, faça além, né? Então esteja de fato comprometido. E se você somente vai à aula, as 2 horas de aula, aqui no caso da gente, né? Porque tem instituições que têm outras cargas horárias, você não vai ser um auxiliar de excelência, você vai ser o padrão. Né? Você vai ser o padrão, porque é o que todo mundo fez. Então, seja comprometido, né? Seja assim, vivencie se vai durar 15 meses, se vai durar 120 horas, vivencie além das 120 horas, que é o mínimo que todo mundo vai ter, faça além do que é solicitado para você fazer. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica para o auxiliar de veterinário ele se tornar um auxiliar de referência, né? Um auxiliar de veterinário de excelência, é que ele tenha respeito pela profissão dele e que ele tenha respeito pela profissão do médico veterinário. Por que eu estou falando isso? Porque é muito triste quando a gente ouve os próprios, né, alunos, os próprios veterinários, até mesmo veterinário falando da própria área. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Do próprio veterinário falando, mas veterinária é isso, veterinária é aquilo, veterinário falando mal da própria carreira, da própria profissão. Né? Então, assim, isso acaba gerando uma desunião. Então, é ter respeito, né? Ter respeito pelo auxiliar, que ele de fato é importante para uma clínica, que ele de fato vai ajudar, vai agregar na vida da clínica, na vida do veterinário, né? Ter respeito com o veterinário, não ir para a clínica aceitando, né? Acreditando que o veterinário vai ter que se eu pegar um cachorro de rua e trazer para a clínica, o veterinário vai ter que atender. Não, é respeitar. Sabe por quê, gente? Porque, assim, quando você forma e você vai para o mercado de trabalho, o seu salário, o seu pagamento, ele depende do cotidiano da clínica, dos atendimentos de uma clínica. Da onde que vocês acham que vai vir o dinheiro para pagar o salário? Então, assim, é respeitar o trabalho, a profissão dos dois envolvidos. Respeitar a profissão do auxiliar de veterinário e respeitar também a profissão do médico veterinário. E vice-versa. O veterinário respeitar a profissão dele da medicina veterinária, respeitar a profissão do auxiliar, o auxiliar respeitar as duas e ambos trabalharem com respeito. Tá? Você respeitar que o auxiliar, você respeitar, né, o auxiliar respeitar que o veterinário de fato ele é a autoridade da clínica,
né? Só ele vai poder fazer consultas, só ele vai poder fazer prescrição, só ele vai poder fazer cirurgia, só ele vai poder fazer tratamentos, tá? Porque senão, se você age com desrespeito, o que pode acontecer? Até mesmo na hora do estágio, sabe? O veterinário está fazendo consulta, o auxiliar interromper, o auxiliar querer dar dicas de medicamentos. Isso é desrespeitar a profissão do médico veterinário. Se você fizer isso, pode te tirar, né, dessa vontade que às vezes você tem de se tornar um auxiliar de referência, tá? Então a terceira dica fica essa: você se respeitar, respeitar a sua carreira, né, respeitar a sua profissão de auxiliar veterinário e respeitar também os médicos veterinários. Né, assim, cada um no seu quadrado, né, mas um quadrado precisa do outro. Então a gente tem esse respeito mútuo entre ambas as partes. A quarta dica, né, que ela vem bem parecida com a segunda, que é você ir além da base. A base é o quê? Dei o exemplo aqui que a nossa base são 120 horas de sala de aula e 80 horas de práticas de campo. Como eu já falei aqui, né, todos os alunos que vão ter o diploma vão ter isso. No mínimo vão ter isso. É o mínimo que o Conselho Federal de Medicina Veterinária exige. Então faça além disso, né? E a importância de ter uma instituição homologada é que as instituições que são homologadas, elas são tão comprometidas com o conhecimento do aluno que ela fornece além disso. Né? A gente fornece seminários, a gente fornece para os alunos visitas técnicas, a gente fornece para os alunos outras coisas além dessa grade mínima, né? Para ser assim, a mais da base que todo mundo vai ter, você tem um diferencial. Né? E um outro que eu comentei aqui, vou repetir, né, é que a gente costuma, por exemplo, vamos supor que hoje eu tenha dado aula de sistema digestivo. Eu coloco lá uns 5 artigos para os meninos de sistema digestivo, de doenças, vai estudar, vai ler. Eu obrigo a ler? Não. O que eu fazia antes, né, quando eu era mais imatura como professora, eu passava, por exemplo, a turma da Ingrid e falava: todo mundo vai ler e vai fazer um resumo. Não, agora eu coloco, vou deixar 5. Quem quiser ler, que leia. Quem quiser ser um diferencial, que leia. Quem não quiser, não é obrigado a ler. Tá? E eu tenho tido um resultado muito melhor. Porque na hora que eu falo com os alunos que não é obrigado a ler quem quer ser diferente, quem quer ser além do normal, aí os alunos se sentem empolgados e vão lá e lê todos os artigos e me fazem pergunta. Então essa é uma dica muito importante, sabe? É quando você for, por exemplo, para uma visita técnica, participar de um seminário, tirar dúvidas, vivenciar aquilo mesmo. Porque, de novo, vou repetir pela 10ª vez, a base todo mundo vai ter, né? Cada instituição tem a sua base. A nossa base aqui vai dar um somatório de 200 horas. Se formar 100 alunos no semestre, são 100 alunos com 200 horas no mínimo. Você vai ter que ter alguma coisa que os outros não têm, né? Que é você ser um pontinho aí, de novo, um pontinho fora da curva. A quinta dica, né, que infelizmente é uma quinta dica que não se aplica em todas as instituições, porque não são todas as instituições que oferecem um curso de auxiliar de veterinário que fornece, tá? Então eu vou focar nessa parte, eu vou focar mais na gente, tá? Mas caso tenha, né, vale para as outras instituições também, que é você ser assíduo, você ser fanático, entre aspas, pelas visitas técnicas. Eu tenho turmas que eu falo com os meninos que eles são piolho de visita. Que se eu falar com eles assim: gente, vamos no Detran? Vamos fazer uma visita, vamos fazer uma visita técnica no Detran? E os meninos ficam assim: vamos embora, eu quero fazer visita técnica. Então, seja, né, esse aluno que se vai ter visita, você vai, porque a visita técnica, ela é uma experiência fora da sala de aula. Você conhece um hospital veterinário, né? Porque na sala de aula você vai ver uma foto. Na visita técnica você vai sentir o cheiro do hospital, você vai conseguir ver os clientes entrando no hospital, saindo do hospital, os pacientes internados. Você consegue ver, por exemplo, como que é um abrigo, porque muitas vezes a gente vê abrigos, né, de cães e de gatos de uma forma em fotos e em reportagens, quando a gente vai, é diferente,
né, é uma visão diferente. A gente vê muitos alunos, às vezes, meu sonho é ter um abrigo, né, e quando ele vai numa visita técnica, ele vê que não é tão simples assim ter um abrigo, né, que necessita de ajuda, necessita de tempo, necessita disso, necessita daquilo. Então, assim, sejam assíduas visitas, porque é um momento que você sai da sala de aula, está acompanhado com o seu professor e vivencia coisas relacionadas à área, né? Então, ou pode já te dar um direcionamento, olha, eu não quero trabalhar, por exemplo, em um hospital, eu prefiro trabalhar numa clínica menor. Olha, eu não quero lidar com, por exemplo, com abrigos, eu quero lidar abrigos de cães, eu prefiro lidar com abrigo de gatos. Então, te dá um direcionamento, né, da vida real, da vida como ela é. Mas se você não vai nas visitas técnicas, se você não participa das visitas técnicas, você vai voltar para aquilo que a gente já falou, você vai ser a base, você vai estar lá no mínimo, né? E você vai formar, assim, baseado muitas vezes nas fotos que você viu, em vídeos que você viu. Então é melhor ir lá presenciar, sentir o cheiro, ver como que é, né? Sentir a emoção de como que é na vida real. A sexta dica é você ter pontualidade e compromisso, principalmente na hora que você for fazer a prática de campo em uma clínica, né? Fazer o que a gente costuma apelidar, costuma chamar de estágio. Por quê? Porque ali, querendo ou não, é o seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Por mais que você esteja ali estagiando, né, você pode ser contratado. A maioria dos nossos alunos que trabalham na área, eles foram fazer estágio e não saíram mais, né? Eles foram lá para estagiar, mostraram serviço, mostraram ser profissionais, né, serem auxiliares de veterinária de excelência, e a clínica pescou o menino e pronto, e quis, é isso aqui, eu quero ser aqui na clínica, não sai mais, tá? Mas da mesma forma a gente, né, pode ter alunos que o dono fica todo para o menino acabar o estágio logo. Por quê? É para chegar 8 horas, chega 9h30. É para sair 2 da tarde, sai meio-dia. É para ir terça, quinta, vai terça, não vai quinta, depois não vai. Não tem um compromisso, não tem uma pontualidade, não demonstra, né, que está interessado. Porque, gente, eu não preciso de um auxiliar de veterinário para ficar do meu lado, para ele ficar aqui assim, ó. Durante todo o atendimento, o que ele está auxiliando o veterinário? Não está auxiliando o veterinário. Então, assim, a prática de campo, né, o estágio do aluno, é um meio, né, dele ingressar no mercado de trabalho. Ele está sendo avaliado. Por mais que ele ache que não, porque ele ainda está aprendendo, ele está sim sendo avaliado, né? Então, seja compromissado, seja atencioso, né? Seja educado com as pessoas que estão lá, né? Não só as pessoas que trabalham na clínica, mas os clientes que forem receber, os tutores que forem aparecer, com todo mundo. Não é sempre puxar saco também, né? Mas haja numa clínica haja numa clínica, mesmo você sendo estagiário, como se você já trabalhasse lá, sabe? Como se você já estivesse contratado. Porque isso tem uma chance muito grande de acontecer. Agora, se você leva pelos cocos, tem uma chance muito grande dele só, olha, ligar aqui para a escola, por exemplo, né? Olha, não precisa mandar esse aluno, porque esse aluno, ele infelizmente, ele não tem um bom comportamento. A gente fica até sem graça, às vezes, né, de encaminhar para outra. Porque fica assim, ai meu Deus, como é que eu vou mandar esse menino agora para outra clínica? E, então, assim, ou você pode sair de lá com a glória, né? Ou você pode sair de lá meio que manchado por ter desacatado, por ter aprontado, por não ser pontual, por não ter compromisso, tá? Então essa é a sexta dica. Então a última dica, né, não menos importante, porque a gente não colocou nessa ordem como uma ordem de importância, todos são, é ideal que você siga todas essas dicas, é que você tenha respeito pelos animais que você vai atender, que você vai ajudar a tratar, seja cães, seja gato, seja um outro animal, né? E principalmente com o comprometimento com a saúde daquele animal, porque aquela saúde do animal depende também de você. Claro que depende muito do veterinário que vai realizar a prescrição, né? Mas ao mesmo ponto, não adianta o veterinário fazer uma prescrição perfeita,
de tratamento para aquele animal, se o auxiliar ele não tem respeito, ele não tem comprometimento, ele pula a hora de medicação, ele medica errado, ele não medica com técnicas corretas, sabe? Então, assim, às vezes o animal não está melhorando porque o auxiliar não está fazendo o correto tratamento que o veterinário pediu que ele fizesse. Então, assim, quando vocês estiverem ou no estágio ou já no mercado de trabalho, mostrem, né, esse respeito, esse comprometimento, né? Se é uma pessoa mais esquecida, se tem um animal para tomar medicamento 2 da tarde, coloca um despertador, coloca alguma coisa para você lembrar que 2 horas da tarde tem que medicar, porque não tem nada pior do que a gente estar, por exemplo, numa clínica, tem um animal para medicar 2 horas, aí eu vou lá e pergunto assim, aqui, você medicou o Bob 2 horas? Não, esqueci. 4 horas da tarde. Meu Deus. E medicamentos têm horários, tem padrão, não é uma coisa que eu posso dar a hora que eu lembrar. Se tem horário, é porque tem que ser tomado. Então tenha respeito com a saúde dos animais e entenda que você, como auxiliar de veterinário, você pode interferir ou de uma forma boa, fazendo tudo direitinho, assim como o veterinário recomenda, ou de uma forma negativa, que é fazendo coisas ou diferente do que o veterinário recomendou, ou alterar conforme a sua necessidade, que vai de encontro com aquilo que eu falei, de respeitar a autoridade do veterinário na decisão, né, sobre, por exemplo, o tratamento. Tá? Então essas foram as 7 dicas que eu trouxe para vocês, que vai te ajudar a tornar um auxiliar de veterinário de excelência. Então eu trouxe 7 dicas, né, mas eu vou perguntar para a Ingrid agora se ela tem dicas também, porque não só o professor lida com os alunos, né, então eu trouxe a minha visão de sala de aula, né, de veterinário, mas a Ingrid também lida com os meninos e ela pode trazer mais dicas para além de 7. A gente deu uma dica bônus. E você tem alguma dica? Tenho, com certeza. Eu acho que até a questão do dia a dia da visita mesmo, né? O aluno tirar 100% de proveito, não ficar de conversa paralela, até mesmo dentro de sala de aula, porque isso é falta de respeito até mesmo com o próprio professor. Então, ele tirar 100% de proveito de todas as visitas, todos os seminários. Isso é uma dica que eu acho que é bem importante. Porque de fato, às vezes o aluno ele vai para visita, mas ele fica de tititi com o coleguinha no fundo, e o professor tá falando e ele tá lá, ó, no mundinho da lua, e ainda arrasta um colega que a minha mãe sempre fala, Maria vai com as outras, né, pra não aproveitar. Então, foi aquilo que a gente comentou, né, vivencie, se você saiu lá da sua casa, pegou busão, lotado, para ficar conversando fiado, não faz nem sentido. Conversar fiado, dá para você conversar do WhatsApp mesmo, no conforto da sua casa, né? Então, assim, de fato, esteja presente quando é para estar presente. Depois você conversa com o colega, né? Para ficar bem mais proveitoso. Então, espero que vocês tenham anotado essas 7 dicas. Se não anotou, volta o vídeo, né? Coloca mais lento, porque eu sei que eu falo rápido. Para anotar, porque são dicas que, de fato, se você aplicar, vai te tornar um auxiliar de veterinário diferente dos outros auxiliares de veterinário. E vai ficar muito mais fácil de você conseguir se inserir no mercado de trabalho, porque isso é uma tendência, de novo, não só para auxiliares, mas para o mercado de trabalho num todo. Não é só um diploma que você precisa. Além de um diploma, de um bom diploma, né, que a gente falou pela primeira dica, você precisa saber fazer as coisas que estão escritas naquele diploma. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!